A eficiência é a obtenção de resultados através da ênfase nos meios, da resolução dos problemas existentes e da salvaguarda dos recursos disponíveis com o cumprimento das tarefas e obrigações. Significa fazer bem as tarefas, administrar os custos, reduzir as perdas e o desperdício. É um conceito que tem um cunho analógico, o que significa que pode haver mais ou menos eficiência. A eficácia é a obtenção de resultados através da ênfase nos próprios resultados e nos objetivos a serem alcançados, com a exploração máxima do potencial dos processos. Significa a otimização das tarefas com a utilização de recursos para alcançar o resultado esperado. É um conceito que tem um cunho digital, que significa que há ou não há eficácia. Já a efetividade é a obtenção de resultados através da ênfase na percepção do cliente. Significa que há preenchimento das expectativas do cliente, através de uma ação programada e planejada para satisfazer os seus desejos. É um conceito que tem um cunho sensitivo, o que significa que a comprovação, pelo cliente, dos resultados alcançados. Eficiência de acordo com alguns autores de livros sobre administração, economia e comunicação, a eficiência consiste em fazer alguma coisa da maneira certa. Ter um dever ou obrigação e fazê-lo da forma correta. Uma pessoa eficiente é uma pessoa que, diante de uma determinada circunstância, é capaz de exercer aquilo que lhe é proposto. A eficiência é a obtenção de resultados através da ênfase nos meios, da resolução dos problemas existentes e da salvaguarda dos recursos disponíveis com o cumprimento das tarefas e obrigações. Significa fazer bem as tarefas, administrar os custos, reduzir as perdas e o desperdício. É um conceito que tem um cunho analógico, o que significa que pode haver mais ou menos eficiência. Concepção: fazer certo a coisa. Pois se fizermos o contrário, fazer errado a coisa, estaremos provocando desperdício de tempo ou recursos, contrariando os princípios da eficiência. Clichê: fazer mais com menos. Eficácia: a eficácia está relacionada ao processo de escolha, de tomada de decisão. Enquanto a eficiência está ligada em como as coisas devem ser feitas, a eficácia refere-se ao resultado deste processo. Segundo Paulo Sandroni, mestre em Economia e professor da Escola de Economia da Fundação Getúlio Vargas e da Faculdade de Economia e Administração da PUC-ESP, fazer a coisa certa de forma certa é a melhor definição de trabalho eficiente e eficaz. Uma pessoa eficaz é aquela que não só faz algo da maneira certa, mas se preocupa com os resultados, independente do esforço e a eficiência. Atualmente a administração pública brasileira vem buscando uma transformação, tentando quebrar o engessamento herdado do modelo burocrático para vir a consagrar uma nova forma de gestão, sustentada por princípios compatíveis com as exigências do contexto socioeconômico mundial. No decorrer deste trabalho abordamos, a partir da revisão de literatura, os diferentes modelos, instrumentos e tecnologias gerenciais oriundas da administração privada, e que são reproduzidos na gestão da esfera pública, analisando-os sob a ótica da gestão de pessoas. Estudamos sua evolução e as novas práticas que se formalizam quando o Estado institui a Política Nacional de Desenvolvimento do Pessoal através do decreto. Receptível, no entanto, em algumas instituições de ordem pública, a necessidade de qualificação profissional dos servidores, tendo em vista algumas deficiências no atendimento, deficiências que, muitas vezes, surgem pelo comodismo que alguns funcionários de órgãos públicos apresentam pelo fato de serem efetivados no cargo que ocupam sendo protegidos, assim, pela legislação que efetiva o funcionário, mas não fiscaliza ou avalia o desempenho desses profissionais após realização do estágio probatório. Diante dessa realidade, percebeu-se o quanto se faz necessário criar um método profissional de avaliação para os funcionários amparados por legislaturas de modo que, ao se efetivarem, não deixem de realizar eficientemente suas funções e cargos. Além desse fator,
busca-se criar inferências acerca do melhor método para avaliação do profissional que deve ser mantenedor, no exercício de sua função, de atributos relacionados à competência, ou seja, servidores que não possuam apenas a capacidade técnico-teórica, mas, também, atitudes vinculadas ao conhecimento e suas habilidades dentro dos objetivos organizacionais. O que é gestão? Gerir envolve uma gama de habilidades como planejar, organizar, dirigir, comunicar, motivar e controlar. Estas habilidades são essenciais para que o gestor alcance os objetivos da organização. A gestão eficiente e eficaz de um negócio é um fator determinante para a sua prosperidade e exige preparo, conhecimento e habilidades dos líderes para atuar inclusive em situações adversas. Qual é o papel do gestor? O gestor precisa estar apto a perceber, refletir, criticar, ensinar, decidir e agir em condições totalmente adversas. Ele deve possuir conhecimentos de marketing, dominar práticas de gerenciamento de projetos, transformar a tecnologia da informação em uma ferramenta de crescimento dos negócios, entender sobre a cultura organizacional e analisar as oportunidades, dentre outras competências para a construção de uma gestão bem estruturada. Os gestores das organizações possuem uma série de responsabilidades inerentes ao departamento ou equipe que estão à frente, tais como determinar metas e objetivos, organizar e dirigir as atividades, controlar e avaliar resultados e prover incrementos ao processo, buscando melhorá-lo. Todas essas funções são essenciais para a empresa, mas a direção pode ser considerada o principal papel de um gestor organizacional. Isso por conta da dificuldade de delegar esta tarefa e pela amplitude de funções que abrange. O principal papel de um gestor organizacional: dirigir-se. Analisarmos as tarefas desempenhadas pelo gestor, veremos que praticamente em todas as atividades, este líder conta com o auxílio de sua equipe. Considerando a criação de um planejamento estratégico empresarial como exemplo, vemos que o gestor depende da expertise técnica e operacional de seus colaboradores para conceber um planejamento que atenda às necessidades da empresa e seja condizente com a realidade da organização. Porém, há uma atividade em que a atuação do gestor é sua exclusividade: a direção. A direção executada pelo gestor permite que ele desenvolva uma ampla visão de negócio e seja capaz de identificar possíveis influências negativas nas atividades da empresa, preparando sua equipe para reagir da melhor forma possível às situações que estão por vir. Dirigir significa liderar, ser capaz de comunicar-se de forma clara e objetiva, motivar os colaboradores e assisti-los no que for necessário para que desempenhem suas atividades da melhor forma possível, sempre seguindo os objetivos do departamento e da empresa. Esta é uma figura que serve de orientação para que os demais colaboradores sigam desenvolvendo o trabalho da maneira mais prove. Introdução. Nos mais aquecidos debates deste século XX até os dias de hoje, sempre discute-se sobre a problemática de se reorganizar o Estado e o sistema político, contudo cabe analisar primeiramente que tipo de reforma seria mais proveitoso para a relação Estado-sociedade. Para uma reforma desse tipo deve-se fazer análise de todos os campos. De acordo com a explanação do Procurador do Estado do Rio de Janeiro, Prof. Ordinal Masculino Diogo D. Figueiredo Moreira Neto 1, para fazer-se uma reforma neste sentido, não se trata apenas, como poderia parecer à primeira vista, de estender a competitividade ao setor público, com vistas a reduzir o déficit público e o custo Brasil, pela adoção de novos critérios de gestão, aproveitando as experiências já acumuladas e repensadas da administração das empresas privadas, tais como os minimizadores de custos e os enfatizadores da eficiência na prestação dos serviços administrativos, mas, sobretudo, e esta me parece ser a grande ênfase política introduzida no fervilhante momento de fastígio da liberal-democracia e do ressurgimento da cidadania neste fim de século, de passar a considerar o usuário do serviço prestado pelo Estado como dono do serviço,
e não apenas o seu destinatário. A reforma do Estado envolve aspectos políticos, econômicos e administrativos, além de se relacionar com os conceitos de eficiência, flexibilização, controle finalístico, contrato de gestão, qualidade e cidadão-cliente. Pode-se afirmar que foi somente na década de 30 deste século, com a criação do DASP, Departamento Administrativo do Serviço Público, que se verificou o primeiro passo no sentido de implantar um serviço público organizado, prevendo-se a realização de concurso público e fixando-se critérios para a aquisição de bens e serviços. 2. Mas o principal marco da reforma da administração pública foi a promulgação do Decreto-Lei nº 200, que promoveu a transferência das atividades de produção de bens e serviços para autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, bem como a instituição da racionalidade administrativa, planejamento, orçamento, descentralização e controle de resultados como princípios. 3. A reforma do Estado, muito embora tivesse por objetivo aproximar os serviços públicos prestados às exigências do cidadão, surgia como uma forma de proteger o patrimônio público contra as ameaças de privatização, assim como os direitos públicos. 4. 2. A administração pública burocrática. A administração pública gerencial. A administração pública burocrática já não ate. Um dos principais diferenciadores entre esses dois modelos é que na administração burocrática enfatiza-se o controle sobre o processo de tomada de decisões, enquanto no modelo de administração gerencial enfatiza-se o controle sobre os resultados. Masa, 2011. Nesse aspecto, cumpre observar que a SE19 acrescentou ao caput do art. 37 o princípio da eficiência, o que corrobora a tentativa de introduzir o modelo gerencial no nosso ordenamento jurídico. Para Chiavinato, 2000, p6, a tarefa da administração é a de interpretar os objetivos propostos pela organização e transformá-los em ação organizacional. Por meio dos processos de planejamento, organização, direção e controle. Assim, o procedimento de gerenciar os recursos e gerir as pessoas é único tanto na esfera pública, quanto na privada. As práticas administrativas são as mesmas, divergindo somente quanto à legislação específica, as normas internas e a cultura organizacional. Na administração pública, o processo evolutivo dos modelos praticados pelas organizações governamentais evoluiu através de 3 modelos básicos: patrimonialista, burocrático e gerencial, 3 formas que se sucedem no tempo, sem negar, no entanto, alguns princípios do modelo anterior. O modelo patrimonialista iniciou ainda na monarquia e foi até meados de 1936 quando Getúlio Vargas implementou o modelo burocrático, idealizado pelo sociólogo alemão Max Weber, amparados nos princípios da impessoalidade, do formalismo e do profissionalismo, meritocracia, entre outros, como tentativa de eliminar a corrupção e o nepotismo, presentes no modo de gestão anterior, e melhorar a eficiência, com foco nos processos. Em 1995, a administração pública foi revitalizada com a adoção do modelo gerencial, cujo objetivo principal era dotar a máquina pública de maior agilidade, flexibilidade e eficiência, apoiando-se nos pilares da burocracia. O foco migrou dos processos para os clientes, com ênfase na produtividade e na qualidade da prestação do serviço público direcionado à satisfação do cidadão-cliente, mudando práticas burocráticas e utilizando-se de ferramentas das instituições privadas. Hoje, a forte tendência é de as organizações governamentais incorporarem cada vez mais em suas práticas cotidianas conceitos e técnicas há muito utilizadas pelas organizações privadas, como podemos observar nas palavras-chave que ilustram o início deste artigo, todas pertencentes ao mundo corporativo das instituições privadas, mas que hoje fazem parte da realidade organizacional na esfera pública.
O desafio atual é criar estratégias para que os gestores. Clima organizacional é a qualidade do ambiente que é percebida ou experimentada pelos participantes da empresa e que influencia o seu comportamento. É aquela atmosfera psicológica que todos nós percebemos quando entramos num determinado ambiente e que nos faz sentir mais ou menos à vontade para ali permanecer, interagir e realizar. O clima organizacional é um conjunto de comportamentos e atitudes que os colaboradores vivenciam nos seus contatos profissionais. Não é suficiente uma avaliação do desempenho dos colaboradores numa dada organização para se ter uma ideia correta dos recursos humanos no seu conjunto. Torna-se necessário, também, fazer uma avaliação de caráter macro, isto é, da organização no seu conjunto. Por isso surgiu a análise do clima, que tem como objetivo determinar o clima organizacional por meio da medição do grau de motivação dos membros da mesma organização, ou seja, analisa-se o estado de saúde da organização com o diagnóstico por meio de análises estatísticas da pesquisa, identificando-se onde é necessário intervir, melhorar. Já a cultura organizacional é formada por seus valores éticos e morais, princípios, crenças, políticas internas e externas, sistemas, e clima organizacional. São regras que todos os membros dessa organização seguem e adotam como diretrizes e premissas para orientar o trabalho e comportamento. A cultura organizacional de uma empresa é um conjunto de crenças ou hábitos desenvolvidos pelos seus gestores, são os valores e ensinamentos que vão sendo construídos ao longo da gestão da organização. Cultura organizacional é o conjunto de normas informais, pelo qual os colaboradores se orientam no dia a dia e assim atingem os objetivos organizacionais.